Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês querem pipoca? Pode pegar, ó. Pega aí. Tá gostosa com pimentinha. Vocês querem água? Essa água é uma água benta. Faz muito bem pra saúde e ainda é abençoada. Se vocês quiserem, eu divido com vocês. Mas bebam água. Água é muito importante para o nosso corpo. Então, vamos lá. Que final de semana gostosinho. Carnaval e o São Paulo ganhando de 4-0 do Oeste. É um clube pequeno? É um clube que o São Paulo é obrigado a golear? Sim. Mas hoje o São Paulo precisava vencer bem, porque na próxima quinta-feira, sem ser nessa semana, na outra tem essa semana que o São Paulo vai jogar com a Ponte Preta no Morumbi. O Morumbi tem que estar lotado, o time tem que conseguir uma vitória em casa. Os jogadores têm que parar com esse medo de fazer gols. Tem dois jogadores ainda que me preocupam a respeito do ataque que não estão conseguindo jogar, que é o Vitor Bueno e o Pablo, que jogou pouco hoje. Ele já entrou, tava aqui 35 minutos, quase 40 minutos já. E o Vitor Bueno, que foi um dos piores jogadores em campo hoje. Na outra quinta-feira já é Libertadores. Então nós recuperamos o Pato, porque o Pato também estava numa maré. Hoje ele fez 2 gols, deu uma assistência e jogou bem. Eu não acreditava que o Pato ia conseguir jogar como 9. Mas o Diniz está fazendo um bom trabalho a respeito disso. Temos que dar um mérito para ele, né? Porque ninguém acreditava que o Pato ia conseguir fazer algo como 9. Mas a gente tem que dar parabéns pro Diniz a respeito disso. Então o Pato ele vinha errando, gol anulado e não sei o que, e hoje encaixou. Foi muito bem. Só que o São Paulo ganhou de 4-0, 2 gols do Pato e 2 gols do Daniel Alves. Mas não foi um joguinho muito tranquilo pro São Paulo, não. O primeiro tempo o São Paulo até que sofreu. Começou muito bem. Depois dava depois de 10 minutos, creio eu. E aí começou a dar muito espaço. Então, vamos lá. O Volpe foi muito bem. A nossa defesa foi muito bem. Eu não gostei que muitas vezes o Bruno Alves estava armando jogada no meio campo. Não gosto disso. Né? Então, acho que as linhas ficaram muito separadas. Né? O Tietchan jogou bem. O Juanfran foi bem também. Bem que eu queria ver mais cruzamentos do Juanfran. O Juanfran um pouquinho mais no ataque e não só muito na defesa. Igor Gomes foi bem, mas ele sentiu falta de alguma coisa. Ele estava muito isolado às vezes. Mas ele deu uma dinâmica legal ali no meio campo. Daniel Alves, ele fez o papel de volante ali, junto com o Tietchan. Foi bem na marcação, fez 2 gols, conseguiu chegar à frente, conseguiu marcar. Só que o São Paulo, ele sentiu muita falta hoje do que o Pablo fazia sem a bola, da marcação que o Pablo fazia. Porque querendo ou não, o São Paulo hoje estava com 2 jogadores a menos na marcação. Porque o Vitor Bueno, que foi o pior jogador em campo hoje, ele não estava bem, nem ofensivamente e nem marcando. E o Antony também não estava bem na marcação. O Antony, até ele fez umas jogadinhas, mas eu sinto falta de ele ser mais efetivo no ataque. Sabe, ele dá o drible, vai e para, ele não dá continuidade, não chuta pro gol, ele tem que ser completo, ele tem que fazer todo o drible, ele completar o drible dele. Não só fazer um drible e voltar a bola para trás. Vai pra frente. Isso, hoje, o Diniz, a gente não consegue ouvir muito o... Fez um cara de pipoca mesmo? Eu ouvi muito o técnico, só que o estádio estava vazio hoje. Foi 6 mil pessoas, creio. Então você tava ouvir muito a voz de Diniz. Então ele tava toda hora enchendo o saco do Antony, toda hora enchendo o saco do Vitor. Ele queria 2 toques rápido. E eles não estavam muito nessa pegada. Então, nesse esquema do Diniz, é uma peça encaixando na outra. Quando falta esse encaixe, aí vai desequilibrando. Porque foi o que aconteceu com o São Paulo. Primeiro tempo, ele deu muitas chances para o Oeste. E se ele fosse um pouco mais qualificado, poderia dar ruim. Poderia. Se não fosse Volpe. Que aí começa a abrir. Começou a abrir, nós começamos a ser meio campo, ficou um espaço muito grande. Bruno Alves tentando marcar. Arboleda às vezes tentando vir um pouco mais pra frente. Igor ficando um pouco mais na lateral.
Então o São Paulo tem que... Ele sentiu muita falta de Hernanes e Pablo no primeiro tempo. Porque eles faziam muito bem a marcação. Que foi nos outros jogos, que foram bem na marcação. O Antony ele foi melhor que o Vitor Bueno, mas ele não foi tão completo. Falta a vontade dele de fazer o lance completo. Dribla ou passa ou faz a triangulação com alguém e chuta. Ele não completa. Tem que chutar igual ele faz na seleção. Na seleção ele pega a bola, domina a bola, dá o drible, toca, recebe e chuta. Reinaldo foi melhor hoje. Reinaldo vinha de jogos ruins. Foi melhor hoje. Deu assistência pro gol do Daniel Alves. Engasguei. Mas o que falta no nosso ataque ainda, né? Então no primeiro tempo foi muito ruim os dois alas e o Pato ficou isolado. Depois que o Pato começou a crescer, que foi marcou gol, e aí... Só que uma coisa que eu não gostei do Diniz nesse jogo foi o quanto ele demorou pra mudar o Vitor Bueno. Porque ele já tava ruim. Ele sabia que tava ruim, sabe? Ele tava desesperado ali, gritando o tempo todo com o Vitor. Acho que eu já tiraria ele no intervalo e não aos 17 minutos do segundo tempo. Falta um pouco dessa decisão pro Diniz. Tem que se os caras não estão bem, não importa se é 30 do primeiro tempo. Troca, faz uma modificação. E o Diniz às vezes tem um pouco de demora para trocar. Troca só com 20, 25 minutos do segundo tempo. E não pode, tem jogo, você tem que já decidir no primeiro tempo, fazer uma alteração no primeiro tempo, no final do primeiro tempo. Não pode esperar o segundo, porque senão toma um gol e aí acabou. Tietchan foi muito bem, isso temos que colocar na conta do Diniz. A zaga tá boa, os laterais estão bem. Eu daria a chance pro Igor contra a Ponte. Daria um descanso pro Juanfran. Eu daria um descanso para quem mais? Vitor Bueno tem que jogar. Eu colocaria o Pablo. Eu dava um descanso pro Pato. Porque o próximo jogo é de Libertadores. Então tem que estar todo mundo bem. Mas eu não sei se ele vai poupar, se vai completo. Mas hoje foi um jogo de ajustes. De ajustes. Fomos bem, fomos, mas temos que aprender que no esquema do Diniz, se uma peça não completa a outra, uma vai derrubando a outra. É o que aconteceu no primeiro tempo. Começou naquele gás. Quando perceberam que não tinha as marcações, o time foi caindo. E aí, quando teve as substituições, foi se erguendo, saiu o gol e o time foi melhor. Mas se fosse um time mais qualificado, pode ser que não teria dado certo. Mas o importante é que nós ganhamos. É torcer para agora o São Paulo pegar a Ponte no Morumbi. Tem que fazer um bom jogo, porque quinta-feira é jogo de gente grande. Não importa se não é um adversário tão, colocar assim, famoso, mas Libertadores é sempre. Às vezes você não dá nada pro time e o time acaba com você, ainda mais na altitude. Então São Paulo, Vitor Bueno, Pablo, tem que jogar, tem que fazer gol, tem que conversar com esses caras, porque principalmente o Vitor tá muito abatido. Então ele tem que jogar contra a Ponte pra ver se ele faz um gol, pra ver se dá uma melhorada no ânimo dele, né? Ele tá ferido. A própria entrevista que ele deu, ele falou, puta, não tô conseguindo dormir quando eu vejo o gol que eu perdi contra o Santo André. Então eu espero que o Diniz, Lugano, os próprios jogadores conversem. Tudo bem que saiu uma pressão porque foi 4-0. O São Paulo precisava de um jogo assim. Então agora é fazer mais um jogo bem e aí partir pra Libertadores. Hoje o carnaval foi muito bom quando o time ganha e joga bem e faz gols. É que você vê o time jogando, né? Depois das substituições, claro. Mas você percebe que não é uma coisa que não tá jogando, tá tudo ruim. Não. É peças que não estão fazendo a sua função. Pode perceber. O Pablo e o Hernanes ajudam muito na marcação. E aí quando começou a desandar, eu falei no grupo de WhatsApp,
estão sentindo falta do que o Pablo fazia sem a marcação. Porque ele é um atacante. A gente se preocupa só com gols para um atacante. Mas às vezes não vê o que ele faz sem a bola. Ele estava muito bem na marcação, o Pablo. Então vamos aguardar agora. Quem puder pro Morumbi semana que vem, que vai. O time precisa ser apoiado. E porque quinta-feira a briga de cachorro grande. Beleza? Aí eu vou gravar também um vídeo falando das finanças do Tricolor aí. Saiu muitas coisas esse final de semana, essa semana passou. Segunda-feira, convido vocês para assistir a Renata Fã, Denilson Show. Convido vocês para assistirem o programa do Neto. Por quê? Porque o Corinthians perdeu pro Água Santa, bicho. Água Santa. E aquele sorriso do Andrés na Libertadores tá aqui ainda, ó. Tá aqui ainda. Tá bom? E os meus amiguinhos corintianos, falem bem do Pato, porque o Pato jogou bem. Falem aí no canal. Quero ver vocês elogiando o Pato. Porque o time de vocês não jogou nada hoje, então o que vocês têm que fazer é falar bem do Pato. Tá bom? Então fiquem com Deus, aproveitem o carnaval. Com responsabilidade, se beber não dirige, toda aquela... Usem camisinha. Se o Pato hoje não usar camisinha, ele faz um filho. Fato. Então, mas se você não quer ter um filho agora, use camisinha, tem doenças também. E vamos esperar o jogo da Ponte, porque quinta-feira que vem é jogo de Libertadores. É tudo. Nossa Libertadores é nosso campeonato que mais gostamos. Então vamos ver o que acontece. Tchau, tchau.